Pessoal, eu vou pedir a um de vocês aí que ligue o áudio e diga que está ouvindo e que está vendo o slide. Rapidinho aí. Dá para ver e dá para ouvir. Pronto, continuando aqui. Vamos lá. Eu só estou ouvindo, eu não estou vendo nada. Pronto, beleza. Mas já está ouvindo, tá de bom tamanho, né? Daqui a pouco você vê o slide. Estou ouvindo, não estou vendo nada. Pronto. Ok. Pessoal, então prosseguindo aqui, Aí, ó. segunda parte da nossa aula de Direito Penal 3. Nós estamos agora com 35 participantes, todos ativos aqui. Vou desativar o som de todos. Então, o que acontece? Segunda parte da aula, depois da queda da internet e da situação a respeito do tempo da aula, o professor vai prosseguir. Então, vamos lá, pessoal. Já falamos sobre o conceito. E agora, o que eu quero falar com vocês? A objetividade jurídica, eu já até adiantei um pouco para vocês, né? O bem jurídico protegido, obviamente, o bem jurídico protegido do homicídio, obviamente, será a vida. E aqui, veja o seguinte, vocês estão vendo aí no finalzinho do slide aí, com pena máxima de 30 anos, não confundam, tá, queridos? O que aumentou foi o limite máximo de pena geral, mas a pena do homicídio máxima continua sendo essa aí, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Então, quando lá no artigo que houve alteração do pacote anticrime e elevou o cumprimento máximo de pena para 40 anos, é o tempo máximo de cumprimento de pena. A pena máxima do homicídio continua sendo essa daí. Objeto material. Eu coloquei aí um exemplo para ficar bem claro para você entender. Qual é o objeto material? É o ser humano que vai suportar a conduta criminosa. Então veja aí, Dipirona efetua disparos de arma de fogo contra Rivotril e Rivotril morreu. Logo, a objetividade jurídica é a vida humana sacrificada com a conduta homicida, ao passo em que Rivotril é o objeto material. Então, preste atenção. Objetividade jurídica é aquilo que o dispositivo vai tutelar. O que é que o dispositivo vai tutelar? O dispositivo vai tutelar a vida. Mas qual é o objeto material? Ou seja, qual é a coisa que vai ser protegida? Nesse caso, o que está sendo protegido é a vida humana de determinada pessoa. Então, qual foi o exemplo? Dipirona efetuou disparos contra Rivotril. Logo, se Rivotril morreu, qual é o objeto material do crime de homicídio? Nós teremos, obviamente, aí o objeto material, o Rivotril. Pessoal, eu trouxe uma diferenciação que é importante você compreender. Essa diferenciação que eu trouxe a respeito do aborto e do infanticídio, ela é muito comum de acontecer. Lembra do que eu te falei agora há pouco a respeito do... Sumiu o som, professor. Não entendi. Não estou ouvindo nada. Beleza. Tem mais alguém que não está ouvindo? Alguém está... Aqui tá normal, professor. Então, beleza. Aqui tá normal. Então, tranquilo. Vamos seguindo aqui. Talvez seja os dados, né? Porque às vezes pode estar assistindo pelo celular por dados, mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Nessa situação aqui, vamos pegar o exemplo de Rodrigo agora, que está deitado em cima dos livros lá, com o fundo branco. Observe o seguinte. Aborto e infanticídio. Pelo amor de Deus, Leia Ruth, namorada de Rodrigo. Grave essa diferenciação aqui agora. Se for iniciado o parto, nós teremos infanticídio ou homicídio, mas jamais será aborto. Lembra no vídeo anterior, quando eu falei, olha, começou o trabalho de parto, a cabeça passou ali e o menino já está respirando o ar aqui de fora? Se está respirando o ar aqui de fora, já é vida extrauterina. Ou vai ser infanticídio, ou será o quê? Homicídio, mas não pode ser considerado aborto. Lembre disso. Homicídio tutela a vida extrauterina. Seguindo. Além disso, o
que mais que nós precisamos falar sobre isso aqui? Sobre o núcleo do tipo. Qual é o núcleo do tipo do artigo 121? Matar. É um crime, queridos, que tem forma livre. Por que tem forma livre? Porque ela pode ser praticada por ação ou por omissão. Eu trouxe aí para vocês o seguinte, diversas situações que podem gerar o homicídio. Você pode conseguir efetuar um homicídio mediante, né, situação material, mediante situação moral, de forma direta, de forma indireta. Olha os exemplos que eu vou te dar para fixar bem claro. De forma material. Forma material é a forma mais comum que tem. Forma material é a forma mais comum que tem. Você não está satisfeito, certo? Você não está satisfeito, por exemplo, Rodrigo está com ciúme do carinha. Inclusive, só uma observação, Rodrigo, ela passou acompanhada de um rapaz aqui na porta da sala de transmissão esses dias, onde eu estava. Então, observe, Rodrigo... Era o irmão dela, professor. Ah, era o irmão, né? Beleza. Então, Rodrigo, imbuído de ciúmes de Leia Ruth, passa a agredir fisicamente o outro sujeito porque ele quer eliminar, ele não quer que ninguém se aproxime da namorada, quase noiva, futura esposa dele. Ele não quer que ninguém se aproxime daquela jovem. Então, ele atinge de forma material, como se diz lá na terra de Yuri. O cara colocou a mão na massa. Ele mesmo foi lá e fez. Ele mesmo matou, ele mesmo disparou, ele mesmo deu a facada. Existe uma outra espécie de homicídio que a doutrina admite, que é o homicídio moral. Você já sabe que a pessoa possui... Vou dar o exemplo de Mariana. Né? Mariana não sofre disso, mas dá um exemplo de Mariana. Imagine você descobre agora que Mariana é muito emotiva. Mariana que começou a namorar há pouco tempo agora, depois que Sueli autorizou, depois de ameaçar o cara várias vezes de morte. Então, observe. Agora Mariana está namorando, mas o namorado percebeu que Mariana é muito emotiva. E Mariana tem um seguro de vida, mas ele quer acabar com Mariana, mas ele quer acabar com classe. Ele não quer colocar a mão na massa. O que ele faz? Ele descobre o local que Mariana está e aí ele passa na rua agora com uma loira de 2,5 metros, toda siliconada, aquela loirona bonitona assim. Mariana arregala o olho e começa a discutir agora. E começa a falar com ele, neguinho, você fazendo isso comigo, logo você que eu chamo de meu dengo, de meu queridinho, ah, meu neguinho, você é o melhor dos melhores da minha vida, né? Porque mulher assim, começa a namorar oi dengo, oi denguinho, meu nego, meu neguinho, é assim, a mulher é desse jeito assim, aí vai desligar o telefone, como é que fica? Desliga você, não, desliga você, amor, vamos desligar juntos, é assim que fica. Então o que que acontece? O cara sabe que Mariana tem um problema já do coração, é muito emotiva, ele passa a provocar um trauma nela para que alguma coisa ali dê errado e ela dê um piripaque e morre. Dá aquele infarto, a pressão sobe, vai lá para 280 por 140 e pipoca logo tudo, morreu. Qual é a outra situação? O direto. O próprio agente produz o resultado. Veja que o direto é quase a mesma coisa do material, né? Agora, o essencial do homicídio também, sabe qual que é? O homicídio indireto. O homicídio indireto, o grande exemplo que nós temos na doutrina é o homicídio mercenário. É aquele eu não mato, mas mando matar. Ele não tem a coragem de fazer, mas ele manda alguém fazer. E aqui é o seguinte, pouco importa se ele utiliza uma outra pessoa ou até mesmo de um animal. Lembra daquele exemplo sem graça que caiu na sua prova? Do cara que instigava o pitbull contra a outra pessoa? Então veja, o cara pode utilizar até um animal para poder realizar aquela conduta ali. Então existe essa mesma situação aí que pode acontecer. Então o homicídio é de forma livre, que pode ocorrer de forma material, moral, direta ou indireta. Para quem está copiando o slide, não tem problema. Não entendi. Alguém me falou? Não? Um exemplo dessa indireta, homicídio indireto seria o homicídio em terceiro grau ou não? Não. O Eu homicídio dei o exemplo lá do mercenário, avião e tal. por exemplo, homicídio indireto, o homicídio mercenário. O que é o homicídio mercenário? O crime de pistolagem. Aí na sua terra tem muito, Jequié, essa região, e acontece bastante. Já teve, mas agora não tem Então, mais o não. que acontece? O cara não tem coragem de matar.
mas ele contrata um pistoleiro para fazer. Rodrigo não tem coragem de matar o cara que passou com Leia, porque é o irmão dela. A Mariana saiu e colocou uma foto dela. Então, o que acontece? O Rodrigo não tem coragem, mas Rodrigo tem uma arma em casa. Ele pega a arma e fala assim, olha, eu não tenho coragem não, mas faz para mim, toma aqui a arma. Ele auxilia, ele vai lá e presta um auxílio, entendeu? Então, tudo isso pode ser exemplo de homicídio indireto, certo? Vamos lá? Para a gente avançar aqui. Qual é a outra situação? Quem pode praticar esse crime? Quem pode praticar esse crime? Veja aí agora. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, filho. Qualquer pessoa pode praticar este crime. É um crime comum. Agora, lembra o que eu acabei de falar? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas pode ser sozinho, pode ter concurso de pessoas, ele comporta coautoria, participação. E a questão que mais tem discussão na doutrina: e se for crime praticado por chifópatos, né? O caso dos siameses ou indivíduos duplos. E aí? Coloca um na cadeia e deixa o outro pelo lado de fora? Como é que fica? Isso aí está uma discussão muito grande, mas prevalece o seguinte: prevalece que se não consegue fazer a cirurgia, obviamente não vai poder punir os dois, então não vai sofrer, né, aquela situação ali. Então, se os indivíduos forem chifópagos, ou se forem aqueles siameses grudadinhos um no outro ali, por exemplo, Yuri e o bode. Você já viu as fotos de Yuri e o bode? É um coladinho no outro, você não consegue diferenciar de quem é quem, né? Tá um coladinho no outro ali. Yuri praticou o homicídio. A doutrina entende que o procedimento correto a ser feito é uma tentativa de cirurgia para se ter o cumprimento de pena. Mas se não conseguir ali, aí sim, né, é que vai acontecer uma extinção. As pessoas ali nesse caso vão sofrer o quê? Vão sofrer uma benesse da dúvida. Vão sofrer aquela benesse da seguinte situação: olha, não temos como dizer quem foi, não temos como falar quem foi que praticou. Estou procurando um artigo, o número desse recurso para poder falar com vocês. Eu anotei aqui em um papelzinho aqui, mas assim que eu achar esse papelzinho dos chifópagos, eu vou mandar para vocês o número dessa jurisprudência, tá? O certo é que, se conseguir fazer a cirurgia, o indivíduo fica naquela situação de punibilidade. Se não conseguiu, né, infelizmente, fica naquele âmbito ali da impunibilidade. Vou seguindo aqui. Lara Fábio, olha para cá. Deixa eu responder um aluno de vocês, um colega de vocês aqui, que disse que estava tentando entrar e não está conseguindo. Ô Calibe, tem alguém tentando entrar e não está conseguindo? Calibe, tem algum colega de vocês tentando entrar e não está conseguindo? Eu acho que esse aluno aqui vai pagar a matéria. Calibe, você tá aí, Calibe? Você saiu? Nem o líder tá aí. Tô. Sim, vê se tem algum aluno mandando mensagem no grupo aí pra você. Não, mandou Não nada. tem Não. não. Já tem 2 alunos já na sala nossa já que vai pegar matéria. E esse aluno aí eu acho que não mandou mensagem pra mim, não. Vou falar com ele aqui. Sim. Aí ele falou que tentou. Oxi. Certo, vamos lá. Só pra gente poder concluir aqui, esqueci de falar, existe até uma terceira teoria nesse caso aqui dos chifópagos, né? Eu te falei uma que admite fazer a cirurgia para poder tentar a punição, tem a outra que diz que não pode punir e tem uma terceira. A terceira eu acho que é mais radical ainda. Sabe qual é a terceira teoria que tem aqui?
A terceira teoria é o indiciamento por duplo homicídio, no caso de um ser coautor do outro e punir os dois. Já que um utiliza o órgão do outro para poder sobreviver, então ambos acabam sendo uma pessoa só e aí teriam que responder na forma de coautoria e os dois ficariam presos. Essa é a... Hein, professor? Seria quase um homicídio e um suicídio ao mesmo tempo, né? Nelson Hungria fala justamente essa sua frase aí, tricídio. Que Nelson Hungria fala justamente sobre isso aí. Mas assim, pessoal, na vida real, até hoje eu não presenciei nenhum caso, e às vezes que isso foi cobrado em prova da OAB foi para tu poder falar essas três situações. Tá? Então lembre, uma doutrina diz que tem que ter o julgamento, a cirurgia para tentar separar, a outra diz que se não for possível separar, não vai punir ninguém, e tem a terceira. Agora, veja o que prevalece aqui agora no seu quadro aqui. Agora, isso aqui sim, você precisa entender, porque agora é o oposto. Lembra que aqui eu estou falando do caso de sujeito ativo, tá vendo? Sujeito ativo, tem essas três teorias. Agora eu vou falar com você do sujeito passivo. Agora, os chifópagos, os elementos irmãozinhos juntinho, agora não vão ser sujeito ativo. Agora eles vão o quê? Ser vítima. Aqui é diferente. Mas vamos lá. Quem pode ser sujeito passivo, gente, desse crime? Qualquer pessoa humana após o nascimento e que esteja viva. Obviamente, se o cara tenta matar quem já está morto, qual crime ele praticou, Calibre? Para de conversar no WhatsApp. Se o cara tenta matar uma pessoa que já está morta, qual crime ele praticou? Responde aí, Calibre, do canal. Calibre Batista Baterista. Repete a Rodrigo, pergunta. se o cara tenta matar o elemento que já está morto, o cara já está morto, e Yuri vai pegar a faca e vai desferir um monte de golpe, eu te mato, miserável. Qual crime Yuri praticou aí? Nenhum crime, professor. Hein, professor? Eu acho que esse crime é a profissão do coveiro, na verdade, né? Isso aí já é outra história, desde Né? hoje. Né? Mas, por exemplo, pegando a resposta aqui de Rodrigo. Artigo 17, crime impossível. Crime impossível, nenhum crime o cara praticou. Por quê? Para ser sujeito passivo, é indispensável que o cara esteja vivo. Tá? O agente está vivo, bacana. Agora, se o cara já morreu, você vai praticar crime contra o cara que já está morto, é crime impossível por a propriedade e na propriedade absoluta do objeto. Aquele objeto não pode mais morrer porque Jesus já passou na frente e levou. Entendeu? Tu chegou atrasado. Alguém já passou na frente e já levou. Professor, Oi, professor, qual é a pergunta aí? Diga aí. e se, por exemplo, a pessoa está morta e o cara pega, amarra ele em um animal, em um carro e sai puxando, arrastando ele. Você está assistindo muita série, viu, Neto? Para ficar dando esses exemplos, você está assistindo muita série. Mas o que acontece é o seguinte. Se o agente já pega o defunto exclusivamente para fazer isso, tu sabe disso mais do que eu, até porque você trabalha com isso. Aí é destruição de cadáver. Né? Vai ser destruição de cadáver, vilipêndio ao cadáver, qualquer coisa. Omissão. Agora, se ele pega, olha a loucura, se ele pega o cara que já está morto e fala, eu vou te matar arrastado no cavalo, aí é crime impossível, porque o cara já está morto. Se o ânimo dele, se a vontade dele é matar e o agente que ele quer matar já está morto, pouco importa o meio que ele vai utilizar. Vai ser crime impossível. Agora, é perfeitamente possível, no mesmo contexto fático, ter a crueldade. Aí é que é o perigo. Qual é a crueldade? Ele desfere, por exemplo, os golpes de arma, ou melhor, os golpes de faca, desfere os golpes de faca, a pessoa ainda não morreu, ele amarra no cavalo, no exemplo de Neto, ele amarra no cavalo e o cara sai sendo arrastado. Aí, meu querido, é homicídio por meio cruel, tá? Isso aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Arrastando ele. Oi? Travou. Aí é homicídio por meio Acho que caiu de novo a internet dele. cruel. Vamos fazer uma vaquinha para poder melhorar essa internet. É.
Vamos lá. Agora, Calibe Batista, do canal YouTube, veja o seguinte. Qual é a segunda situação aqui agora? A segunda situação aqui agora caiu foi a minha internet.